bom, amigos, estamos de volta com o nosso programa Papo Reto e eu tenho o grande prazer, mas o enorme prazer de receber aqui dois convidados que são verdadeiros batalhadores da cultura ilhabelense e da história da nossa cidade. Começo com ele, meu colega jornalista, escritor, né? A gente vai saber do livro novo dele daqui a pouquinho. E um cara que realmente eu posso dizer que me representa. E acho que se não for o único caiçara que faz isso, é o único cara preocupado em estar levantando a história da nossa cidade, a história dos nossos prédios, a história do nosso povo, para que essas novas gerações que estão chegando conheçam como é que foi a vida de seus pais, avós, bisavós, enfim. Cultura tem que ser preservada. Muito boa noite, jornalista Edson Souza. Tudo bem? Olá. Boa noite, Ivone. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio da Bela FM. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Até agradecer ao Kaká por não ter desistido de mim, porque foi uma batalha para mim vir na rádio. Eu tenho que superar um pouco a timidez, né? Mas eu estou aprendendo a lidar com isso. Essa fase de pandemia tem me ensinado muitas coisas, principalmente da palestras em formato live, e por ali eu estou superando. Levantar aqui o microfone do Ed. Pronto. Okay. Aliás, Ed, a gente tem que insistir mesmo. Eu falei, o trabalho que você faz é único. Só você faz esse trabalho de pesquisa, de campo. Você é um historiador. Sim, então, não tem como não estar te convidando o tempo todo para vir aqui, porque eu gosto muito de história. Eu sou um cara que quando eu estudava ainda, era moleque, estava lá no colégio, a história sempre foi a minha matéria favorita. Eu quase virei egiptólogo, por pouco que eu não fui estudar a egiptologia. Eu queria ser um champignon da vida, mas não deu, acabei indo para o outro lado. E a gente que gosta, né, de estudar essa parte histórica das nossas civilizações, a gente sabe o quanto é importante o seu trabalho. Então só posso te parabenizar. Obrigado. E pedir para que você continue, né, nesse pique, nesse ritmo, para que as nossas futuras gerações conheçam, né, a história da nossa cidade. Muito obrigado mesmo, viu, Ed? Imagina que isso é sempre um prazer, né? Estar podendo trabalhar com o tema histórico de Ilhabela. Eu comecei muito pequeno. Meu pai veio da Praia Vermelha, então a minha infância foi assim, mais lá pro lado da comunidade, que eu chamo de terrinha, né? Que é onde meu pai nasceu e tal. Então eu ficava muito ali na minha infância e eu fui acompanhado assim por pessoas que tinham mais idades do que eu. Meu avô, o Pedro Rafael, meus tios, então não tinha muito entretenimento na Praia Vermelha. A não ser você sentar ali, conforme meu avô ia consertando as redes, ele ficava me contando as histórias dos naufrágios, de como ele presenciou, de qual ele foi. E eu fui adquirindo essa paixão pela história da nossa cidade, porque eu ficava ouvindo aquilo e mexia com o meu imaginário. Eu falava, é isso que eu quero estudar a história da nossa cidade e descobrir muito mais. Porque Ilhabela tem isso hoje. Na questão dos prédios históricos, se você está passeando por aqui, o nome de um bairro, o nome de uma praia, uma capela antiga, uma placa de rua que traz o nome de uma pessoa, tudo isso eu quero descobrir quem foi, o que fizeram, por que o nome dele está ali. E a gente acaba descobrindo coisas assim muito, muito importantes sobre a cidade, que eu acho que tem na parte da questão histórica, cultural. Ilhabela ainda, eu costumo falar que está um pouco desassistida nessa parte. Precisa que a gestão pública da nossa cidade dê mais atenção para essas partes, principalmente porque hoje muitas pessoas que procuram a gente para perguntar como é que a gente descobre um pouco sobre as lendas, sobre os naufrágios, sobre a história dos prédios históricos daqui, e a gente fica tipo, não tem como a gente informar, porque não tem um lugar na Ilhabela que você possa indicar, além das bibliotecas que estão aí fazendo um ótimo trabalho. Mas além disso a gente não tem como direcionar as pessoas, por isso que é importante ter, inclusive quando o presidente da Câmara, Marquinhos Guti, fez uma homenagem no dia do aniversário da cidade, eu tive a honra de ser homenageado ali por ele, com um título de gratidão caiçara. Eu falei sobre isso, que um dos meus sonhos, né, é também fazer com que a cidade um dia esteja um arquivo histórico. E hoje na vinda para cá, estava falando com o Plácido falou que em 2004, ele tinha feito um projeto também sobre isso e tal.
Então seria muito importante para Ilhabela ter um arquivo histórico municipal. Sem E dúvida. que todas essas pesquisas que a gente faz hoje, como eu comento com a minha equipe do escritório, eu não acho muito justo, porque há 20 anos que a gente faz pesquisas. Tem quase tudo sobre Ilhabela, né? Nunca a gente vai chegar a ter tudo que Ilhabela está sempre se revelando. Mas assim, eu não acho muito justo que só a gente tenha acesso a tudo isso. Precisa que tenha um espaço na cidade que as pessoas também possam ter acesso à informação. É um apelo que eu até deixo agora, aproveitando o espaço e a oportunidade, para deixar para os próximos candidatos que vão vir aí. A gente está em época de eleição, acho que é o melhor momento para falar isso, que deem atenção para a questão cultural da cidade, para os prédios históricos e que se pense em uma forma da gente continuar fazendo cultura para todos, de forma geral. Perfeito, perfeito, Ed. Eu acho que realmente agora é a hora, já que a gente vai decidir o nosso futuro pelos próximos 4 anos, quem vai comandar a nossa cidade pelos próximos 4 anos, que esses candidatos todos tenham esse comprometimento com a história da nossa cidade, né? Tenham essa visão que, por sermos uma cidade turística, o turista que vem para cá não vem para, de repente, dando um exemplo musical, o cara não vem aqui para ver um show do Capital Inicial. O cara vem aqui para assistir um dia o Vandinho Caiçara tocando as suas paródias e contando como se pesca uma pirajica. É isso que a gente quer, é isso que os turistas querem. Nenhum turista sai da sua cidade para ir para outra para ver aquilo que ele está acostumado a ver na sua casa. Então daí a importância do trabalho que vocês fazem. Agora, é mais importante ainda, eu estou vendo que a secretária Isméria de Cultura está aqui nos assistindo, é que os secretários de cultura dessa cidade, os secretários de turismo dessa cidade, os prefeitos, futura prefeita ou prefeito dessa cidade, ele se comprometa a realmente investir. Tem que ser um investimento pesado em cima do trabalho de vocês e de outros que nós temos aí. Mas vocês fazem um trabalho sensacional. Para mim é um prazer muito grande ter aqui no nosso estúdio o arqueólogo Plácido Cali. Tudo bem, Plácido? Como vai? Oi, Cacá. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ilhabela FM. Então, isso é super importante, esse comprometimento, né, como você pegando um gancho na sua fala, né, porque o grande problema que eu encontro no trabalho junto a administrações municipais é essa mudança nas gestões, né. Eu fiz o meu doutorado, né, em arqueologia, trabalhando com políticas municipais de gestão do patrimônio arqueológico. Em 2005 eu defendi, na época eu era mais entusiasta. Eu acreditava mais nessa participação junto a prefeituras. E o que até certo ponto me desanimou um pouco foi que você monta todo um trabalho, você monta uma estrutura, né, e não tem continuidade. E isso é muito ruim, porque aí parece que tudo aquilo que foi feito é de uma administração inimiga anterior e tudo é desmanchado para fazer uma outra coisa do nada. Então, assim, perde-se um tempo, perde-se todo o trabalho que foi feito, todos os estudos são descartados. Então tem que ter uma continuidade independente de quem execute, né? Sim. Por isso que tem que ter um plano de gestão do patrimônio, né? Uma política pública voltada para a preservação do patrimônio histórico, né? Para que isso não tenha essa interrupção, né? Que acaba gerando a perda, né? de todo o trabalho, né? Verdade. Eu quero aqui agradecer a audiência aqui dos nossos estudos, a presença do Giliardi também, que está aqui nos acompanhando. Obrigado, Giliardi. Giliardi que está conosco aqui, viu? Então, eu acredito que Ilhabela está acima de tudo e de todos. Entra prefeito, sai prefeito. Entra secretário, sai secretário. Mas Ilhabela continua. E a gente não pode, simplesmente por motivos politiqueiros, a gente perder a nossa identidade. Tá comentando isso agora antes da gente começar aqui o nosso programa. Se a gente for analisar as grandes civilizações, desde os sumérios, passando pelos egípcios, persas, babilônios, Roma, todos esses grandes impérios, quando eles cresceram, eles perderam a sua identidade. E o que aconteceu com eles? Todos caíram, todos foram derrotados. Ilhabela tem características diferentes de praticamente todas as outras cidades aqui do Brasil. Por sermos uma ilha,
que já difere. Sim. É muito diferente você morar numa ilha e morar no continente. Não sei porquê, mas o clima aqui é diferente, né, Plácido? Sim, com É certeza. bom aqui, né? Sim. E nós temos praticamente algumas comunidades tradicionais que continuam com a sua cultura enraizada, intocada. Isso é muito importante, muito interessante. Numa cidade que vive do turismo, você não pode, para conseguir fazer com que a nossa economia rode, como o Júnior Joly falou, numa baixa temporada, e mesmo numa alta, você ter movimento de sexta a domingo, não pode. Você tem que oferecer para o turista atrativos turísticos e atrativos culturais diferentes daqueles que eles encontram na casa deles, na cidade deles. E vocês dois conseguem fazer isso. Vocês conseguem trazer para os turistas, não só para os turistas, para muito morador aqui que não conhece, essas informações, esse conhecimento. E a partir daí o que acontece? Precisa ter um planejamento cultural aqui na nossa cidade, para que, por exemplo, a gente sabe, todo mundo fala sítios arqueológicos em Ilhabela. Todo mundo fala disso, mas aí, você conhece? Pois é. Conta pra gente um pouco sobre isso, Plácido. Ilhabela é rica ou não é? É riquíssima, né? É a cidade que tem mais sítios arqueológicos de todo o litoral norte, de todo o litoral norte mesmo, né? Na verdade, se não me engano, acho que é a maior do litoral paulista, né? Nós temos 73 sítios arqueológicos, né? Identificados, registrados, mas tem um potencial de chegar até cerca de 140 sítios, né? Pelo estudo que a gente fez, pelas informações que ainda faltam checar, áreas que nunca teve pesquisa ainda de campo, né? Então, é riquíssimo. E você tem não só uma quantidade de sítios arqueológicos, como uma diversidade. E sítios arqueológicos que só tem aqui, praticamente. Então, por exemplo, quando nós começamos o trabalho aqui em 1999, né, na época da Nilce, não havia informação ainda de nenhum sítio arqueológico, havia uma informação de que próximo de Suriúba já havia sido encontrado cerâmica de um cemitério indígena, ninguém sabia do que era. E a gente fez todo um levantamento, chegamos até uma área no Viana, onde ali sim existiu uma aldeia indígena. E quando a pessoa na década de 70 foi construir a casa, apareceu aquela cerâmica, chamaram a USP, né? A USP veio e fez uma coleta de material rápida em 2 dias e liberou, né? Ali foi a primeira vez que se encontrou cerâmica de tradição Itararé, que está ligada a grupos da família linguística G, né, do tronco macro G. Então você tem os puris, maramomes, né? Até hoje, na realidade, no estado de São Paulo, você tem os caigangues, no sul, choclengues. Falava-se muito de tupi, né, no nosso litoral. E se esperava, inclusive, por outros sítios, se encontrar sítios tupis aqui. E não há. Assim, nunca foi encontrado em anos de pesquisa, né? Então, existem os sítios tupinambás aqui ou não? Não, também não. Nunca foi encontrado. Então você tem esse tipo de sítio arqueológico não só no Viana, mas aqui na Barra Velha, uma grande aldeia que apareceu quando a Sabesp fez obras ali na Barra Velha, o Antônio Carlos Rua Ceará, né? Ali perto da escola, eu sempre esqueço o nome da escola, Maria Gema, né? Enfim, existem alguns pontos em que foi encontrado vestígios de aldeias, e pelo menos 2 grandes aldeias, né? De grupos agricultores, ceramistas, né? Que viviam aqui, né? Que saíam, pescavam, caçavam, tinham roças, né? Onde eles faziam o seu plantio, mas eles não foram os primeiros, né? Nós tivemos, anterior a eles, há 3.000 anos, entre 3.000 e 2.500 anos, os primeiros habitantes de Ilhabela, que ocuparam principalmente as ilhas de Búzios, Vitória e Pescadores. Esses são os mais antigos. E por que eles ocuparam aquelas áreas, né? A gente acredita que, embora sejam áreas que não tenham tantos recursos para ser um atrativo para a ocupação, quanto a própria ilha de São Sebastião ou o continente, né? Nós acreditamos que naquele mesmo período, né, naquele mesmo momento, os grupos tupis e Gês estavam chegando, principalmente os tupis há 2.800 anos, um pouco menos, né? Chegando no litoral sudeste. E os tupis, eles vinham em grandes grupos, eles tinham grandes aldeias, eram sedentários, né?
eles tecnologicamente eles eram mais desenvolvidos, né? Então, com certeza, se houve um conflito, eles venciam, né? Então, aparentemente, você observa não só no estado de São Paulo, mas também no Rio de Janeiro e outros lugares, esses grupos que se deslocam para áreas que não eram tão interessantes, que os tupis não iam lá, né, encher a paciência deles. Ali é a área que eles não têm interesse. Então, ele começa a ter uma ocupação de ilhas, tanto aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, né, ilhas marítimas, às vezes mais distantes, por esses grupos que só pode ser em função de uma fuga mesmo, né, de um deslocamento, né? Então, assim, você tem vários desses sítios de pescadores, coletores, né? Na ilha dos Búzios, Vitória e Pescadores, você encontra, então, uma área com uma grande concentração de conchas e uma terra preta. Essa camada de terra preta ela tem 1,5 m de espessura, de profundidade. Ela não é como um sambaqui, não são sambaquis. Ela não tem um formato monticular, colinar, né? Ela tem uma cultura já diferente, né? Existe essa discussão, né, dentro da arqueologia. Alguns até defendem que esses sítios são também sambaquis, mas a própria configuração do sambaqui ele tem essa estratigrafia positiva, porque ele tem que ser um local construído, né? Porque os sambaquieiros que se estabeleceram no litoral há cerca de 9.000 anos, 10.000 anos, os bem mais antigos, né? Até 2.000 anos atrás, um pouco menos, né? Eles ocupavam uma área e os grupos se fixavam por algum tempo, abandonavam aquele local, às vezes voltava, às vezes outro grupo, porque eles escolhiam áreas com recursos ambientais bastante positivos para eles, né? Para coleta, para caça, para pesca, né? E o formato monticular, né, da montanha, né, que você olha, parece até uma montanha, foi feito de forma intencional, porque aí eles se destacam na paisagem, né? Eles têm um controle da área ao redor, né? Enfim, mas é um sítio totalmente diferente dos sítios concheiros de Búzios, Vitória e Pescadores, só para fazer uma comparação. Existem alguns tipos de artefatos arqueológicos que nós encontramos nos sítios concheiros que não aparecem nos sambaquis e vice-versa. Por exemplo, sambaquis é muito característico a presença de objetos zoomorfos, né? São esculpidos com forma humana, cabeça de animal, e vice-versa, né? É muito comum, aparece bastante. Nos sítios concheiros nunca apareceu, não existe, né? Engraçado, né, que quando se fala em figuras antropomórficas ou zoomórficas, a gente se remete ao Antigo Egito. Sim. Não é possível, né? Naquela época não tinha ponte aérea, não tinha transatlântico. De repente a gente começa a ver, a gente começa a analisar a cultura antiga, a gente vê tantas coincidências entre povos que nunca tiveram contato entre si. Impressionante isso, né, Costa? Se você pensar nas pirâmides, por exemplo. Você tem pirâmides no México, tem as astecas, tem pirâmides maias, tem as pirâmides do Egito, na China, em outros lugares. Então, e elas respeitam o mesmo ângulo voltada para as estrelas. É impressionante isso, né? Então, assim, a gente acredita assim, que há uma coisa assim, no ser humano, né, uma coisa do inconsciente coletivo, né, assim, que leva a um tal desenvolvimento, a um tal padrão, né, de construção, né? Que é muito mais interessante do que pensar simplesmente que veio um alienígena e explicou como que era, porque não tem sentido, né? Você tem bem documentado como as pirâmides foram criadas, né? Se você vai para o Egito, você vai conhecer a pirâmide de Zoger, ou de Saqqara, mesmo nome, e aquela pirâmide escalonada, quer dizer, aquela foi a primeira tentativa, né? O engenheiro fez, o faraó tinha pedido um túmulo totalmente diferente, que se destacasse, e ele pensou, né, para fugir da mastaba, que era aquela área que tinha um enterramento só com uma construção em cima. Ele falou, se eu fizer uma construção grande, fizer outra construção, não deu certo, então vou fazer mais uma, e mais uma até chegar, e aí desenvolveu com o tempo já aquela perfeita, né? Sim. Até nós chegamos por exemplo, de Kelps, né, que era toda feita em granito branco, né? Que hoje você vai lá, não tem, só tem o bico, porque já retiraram, né? Eu adoro, né? Já fui 2 vezes ao Egito, meu pai nasceu no Egito. Eu tenho muito interesse por essa área também. Muito legal. E pelo que você está me falando, então, aquilo que a gente aprende na escola,
que é um papo furado, a história de descobrimento do Brasil. O Cabral não descobriu nada, o Cabral apenas chegou aqui e encontrou uma tribos, né? Encontrou já uma sociedade aborígene que tinha milhares de anos, já muito bem colocada, muito bem estruturada. Né? E a gente, na verdade, não conhece praticamente nada disso, porque nas escolas não ensinam isso pra gente. Né? Parece que de repente não existia nada aqui, chegou Cabral com as 3 caravelas, né? E de lá pra cá descobriram o Brasil. Antes disso não tinha nada. Mentira, papo furado. Na verdade, existe muita história que deveria ainda ser contada para nós, que a gente não sabe. Isso, na verdade, foi feito dessa forma porque ajuda a justificar o processo colonizador. Sim. Né? Quer dizer, nós descobrimos essa terra é nossa. Mas aqui tem milhões de pessoas que estão aqui há 30 mil anos. Não, mas são... Mata todo mundo. Jogava roupa e lençol com sarampo. E com outras doenças, exterminavam, né? Tanto que o nosso litoral, né, praticamente não sobrou nada. Né? E o Brasil também hoje tem núcleos, né, pequenos e, enfim, outra história, né? A história em si, ela já tem várias versões que tentam justificar uma passagem que aconteceu. Isso me lembra quando a gente estava fazendo uma pesquisa sobre o pirata, o corsário Thomas Cavendish, que foi um dos que mais aterrorizaram assim, as vilas do litoral, saqueando vilas e tal. E aí a gente descobriu que ele tinha deixado os escritos dele, né? Me falha o nome agora. E isso existe hoje na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A gente tentou pesquisar e descobrimos um livro que fez a tradução, que consta o que o diário de Cavendish descrevia quando ele fazia essas passagens, né? Então a gente começa a pesquisar a história em uma dessas várias versões, né? Talvez seja um pouco folclórico, mas a gente acaba acreditando um pouquinho e diz que Pedro Álvares Cabral, assim como o Américo Vespucci, que descobriu Ilhabela, eles tinham sempre um escrivão a bordo, porque esses escrivãos já estavam ali para fazer esse trabalho, e pegar as aventuras de um outro e transcrever nas deles, e foi o que ficou na história. Quem veio com o Cabral acho que foi Pedro Vaz Caminha, se não me engano. E me diga uma coisa, você falou de Thomas Cavendish, é isso que eu não consigo entender. Há alguns anos atrás, teve uma chuva muito forte lá na Terrinha, né? Não lá em Castelhanos, na Terrinha, né? Quintal da Terrinha, né? Sim, frente da casa do meu tio Álvaro. E apareceu do nada o casco de Manaus. Sim. Não foi feito nada. Quer dizer, como é que de repente o Ilhabela tá lá, mas ninguém vê? Como é que é possível uma coisa? Isso é um tesouro. Como é que de repente isso não foi estudado? Na verdade, quem tem que fazer? Porque isso é caro. Você tem que tomar muito cuidado. Você não pode, né? A coisa está com sei lá quantos anos, 300, 400, 500 anos, não sei. Mas, poxa, faltou o nosso governo chegar para o Plácido e falar: Plácido, vai lá, cara, tá aqui uma equipe para você, se vira, descobre o que é isso aqui, vê realmente o que é isso, vamos trazer isso para a luz. Olha só o que não traria de turismo para cá. E essa embarcação... Está lá ainda, não está enterrada lá? Lá na areia. Tem o momento certo dela aparecer, porque o rio, né, que joga água. A gente chegou a fazer umas pesquisas assim por alto, só para saber um pouco mais da história dela, a origem e tal. E a gente descobriu que na Torre do Tombo de Portugal tem umas documentações antigas de embarcações, né? E uma delas menciona, não posso falar com exatidão se seria exatamente aquela, mas que aquela que está em Castelhanos poderia ter pertencido a... Eu não vou lembrar do sobrenome, mas o primeiro é Antônio, que foi um dos caras que ganhou uma carta de Cismaria, onde começou ali a comunidade de Castelhanos se formar. Então essa embarcação, utilizada pelos donos das fazendas, teria sido arrastada pela chuva, ficou onde ficou, mas como era o único meio de entrada e saída, segundo os documentos lá dizem, pode ter sido o início da abertura da trilha, que mais para frente, em 1950, nas gestões, com a ajuda da Sudelco, eles conseguiram ir fazendo a estrada dos Castelhanos, que é hoje, para ter esse acesso. Mas talvez a trilha tenha sido aberta na época porque o único meio de entrar e sair é aquele que está lá hoje afundado. Então, eu acho que merece uma pesquisa. Assim. Eu descobri, assim, é claro, quem é morador já conhecia, né, a primeira vez que apareceu, né, quando me passaram essa informação no ano 2000, eu estive lá, fiz inclusive o cadastramento como um sítio arqueológico, né? Falei da necessidade e da importância de tentar se preservar, fazer uma pesquisa, né? Na época já era final de
de administração, porque ali está numa situação que exige uma estrutura de trabalho muito grande. É diferente de você encontrar um sítio arqueológico que você vai escavar. Ali está numa área que é inundável, então a primeira coisa seria fazer uma barreira, né? Exige uma estrutura, né, razoável, mas que o retorno financeiro e histórico para o município seria gigantesco. Seria gigantesco. E havia gente do mundo inteiro aqui para ver isso. O que a gente fala, Ilhabela, ela é uma cidade que tem riquezas assim que poderiam nos fazer, fora de royalty não, isso pode acabar a qualquer momento, mas as nossas riquezas históricas, culturais são tão grandes que com certeza nossos moradores, nossos habitantes, nossos ilhabelenses, nós ilhabelenses, poderíamos ser um povo que a gente não ia se preocupar muito com a vida não, porque ia ser fácil de viver aqui. Você vê, por exemplo, o Plácido, ele vai sempre na luz da história. Só que paralelo à história, o que realmente aconteceu, que ele descobre através das escavações, testes de carbono 14, essas coisas todas, existe um lado também que é o folclore. Quando fala em folclore, o pessoal pensa lá no Saci Pererê, na Mula Sem Cabeça. Aqui em Ilhabela tem um folclore fantástico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de quais são as histórias, né? As histórias de Ilhabela mais interessantes. Por exemplo, eu lembro de a história da feiticeira. Por que de repente a Praia da Feiticeira chama Praia da Feiticeira? Então são tantas coisas bacanas que isso atrairia milhares de pessoas aqui para Ilhabela só para ouvir. Quer dizer, você tem que ter um espaço, você tem que ter como passar isso para os nossos turistas, né? E não tem. Sim, até aproveito para agradecer a Isméria, secretária de Cultura. Ontem ela me indicou a diretora Tatiana, da Escola Salvador Arena, e a gente fez uma live para falar um pouco sobre o folclore e a cultura caiçara da cidade. E nisso eu tive a oportunidade de falar um pouco também sobre o folclore da cidade. E ali, como o folclore da Ilhabela ele é imenso, eu falo que aqui a gente poderia trabalhar o folclore em 5 categorias, que é o folclore de personagens, tem o folclore de lendas, tem o folclore que é passado de geração. Então são várias formas como a gente pode trabalhar o folclore aqui. Na questão de lendas já é imenso, porque as lendas oficiais que a gente tem hoje na cidade, resgatado também pela saudosa folclorista Iracema, François Lopes Correia, a dona Dedé, né, ela deixou um legado muito grande, inclusive, que eu gosto sempre de citar o trabalho dela. E a questão de lenda, tem lendas que a gente conta achando que é só o imaginário, mas não, a feiticeira, por exemplo, no sul da ilha é uma história real, ela realmente aconteceu. Ela se chamava Maria Perpétua Calafate de Souza, era uma mulher, inclusive, muito à frente do seu tempo na época. Ela conhecia muito sobre a botânica. Eu falo isso hoje que o caiçara tem um conhecimento botânico que também tem que ser estudado, porque ele conhece folhas, consegue fazer chás, remédios naturais e consegue curar algumas enfermidades com isso. Então acho que são coisas que a gente tem que resgatar para trazer também. Sem dúvida. E essa Perpétua, ela fazia muito disso. Então naquela época os caiçaras talvez enxergassem ela como uma bruxa. Não chamar alguém de bruxa é meio estranho, mas é como eles a chamavam naquela época. E é isso, por causa disso ela acabou sendo julgada pelo capitão Julião de Moura Negrão, que foi quem fundou a Vila Bela, né, nossa cidade, com a ajuda de tantos outros. Só que ela não chegou a responder o processo, porque ela também tinha ali um caso de traição, que ela traiu o marido dela, com outro fazendeiro daqui. E aí o cara acabou esfaqueando ela, foi preso. É o caso de corno mesmo, né? Tá na história. E ele foi preso na cadeia de São Vicente e foi isso, ele acabou não respondendo. Chegaram a investigar a casa da Maria Perpétua, como consta nos depoimentos, né, da Câmara Antiga, a gente tem esses documentos, que acharam orelha humana na casa dela, tal, um grimório, que era um livro que continha todos os feitiços de como tem feitiços que ensinavam como você controlar a pessoa, entrar na mente dela. E já me pediram a tradução disso, mas melhor não, né? Pode estar funcionando aí. Principalmente candidatos. Pessoa em época de... Bom, mas tem muitas lendas que tem uma realidade por trás. A toca da serpente na armação, por exemplo, a toca do come bala, que é uma lenda oficial da cidade, que existe realmente essas tocas lá na armação, né? Tem lendas também que são de personagens míticos que a gente fala, que é a toca do Estevão. Eu ia até mencionar isso pro Júnior Jolie, que estava aqui na saída comentando com o Plácido sobre uma caverna,
que o Estevão é um personagem que, tipo, ele tá em todos os lugares da ilha, por incrível que pareça. Então, mítico é quando a gente existe, mas a gente não sabe se é real ou não, se existiu ou não, porque várias lendas falam dele, que a toca do Estevão fica na Fazenda Engenho d'Água, no Perequê. Já achei a toca do Estevão lá na Praia da Fome, já achei no Curral. E essa história é muito engraçada também, que ela consta no livro Memórias da Mata de Ilhabela, da Marcia Merlo, que ela relata realmente essa lenda do Estevão. Então são muitas lendas assim, que fora as lendas, o folclore de Ilhabela tem as danças tradicionais, que não existe, mas que podia ter um projeto para fazer elas voltarem, talvez trabalhar com os alunos das escolas os passos para ver se durante o ciclo joanino das festas de São Pedro e de Santo Antônio a gente podia voltar a expor o fandango, o quebra-chiquinho, o pau de fita. Isso me lembra muito do professor Adriano Leite. Querido. Sim, que ele sempre faz esses trabalhos com as comunidades também. Acho muito rico, né? Não só ele, como a Gabriela Calisto, que faz a personagem da Velha Verônica. Velha Verônica. Sim, sim. São pessoas assim que têm um trabalho bacana dentro do folclore e a gente volta na questão de que a administração tem que fazer algo para poder estar estimulando, incentivando cada vez mais, porque o turista que visita Ilhabela hoje ele vai atrás disso, da cultura local, do artesanato local, que é o que hoje a gente ainda sente falta muito disso. Eu até concordo com uma frase foi o Leleco, que você entrevistou aqui antes de ontem, eu acho, que ele fala na questão dos músicos locais, que a gente tem aqui vários artistas que precisam assim, ser incentivado. Então, uma das frases que ele disse foi que não concordava muito quando as bandas de fora vêm e ganham 60 mil. Foi o JJ. JJ. E os artistas locais ganham só 1.000. Então, é realmente errado. Né? Tá errado. A gente tem que estar valorizando sempre o artista, e principalmente nos eventos que eu sempre pego no pé. Pego no pé não, desculpa, eu quis dizer. Eu sempre faço esse questionamento nas redes sociais, no evento da cidade, que coloca o nome do artista que vem de fora e nos artistas da ilha banda local. Fala, gente, os artistas da ilha têm nome e eu acho que precisa ser valorizado. Você vê, São Tomás das Letras, né? Tem um baita de um turismo lá, porque falam que lá é o Porto de OVNI, né? E aquele lá também, isso não é explorado. Todo mundo fala que já pousou vários OVNIs aqui no Baiapi e nada da gente explorar isso. Eu acho isso impressionante, Plácido. Porque, poxa, a praia, você vê, final de semana, comentando isso com o Júnior, quem veio pra cá se lascou, porque não vai ter praia esse final de semana. Talvez domingo abra o tempo, mas, poxa, o cara vem pra cá, fica num hotel bacana, Hoje, infelizmente, tem esse problema da Covid, então não é o restaurante que fecha, né? O restaurante acaba fechando, tem um horário, não tem mesas, tem só uma parte das mesas. Enfim, e o cara poderia estar aproveitando essa chuva para, de repente, estar indo num museu. A gente não tem um museu. Um folclore, aí você vê, o Plácido vai explicar pra gente uma coisa, o folclore vai dizer outra. Casa da Princesa. Todo mundo sabe que não mora nenhuma princesa lá. A gente sabe disso. Só que o turista não sabe. Aí o que os caras fazem? Eles colocam uma câmara lá. Poxa, a câmara pode ser em qualquer outro prédio. Qualquer casa, qualquer tijolo com teto, pode ser a Câmara Municipal. Agora a Casa da Princesa tem só uma. Porque de repente lá não se monta um museu. E não só um museu de peças, mas um museu que de repente dê palestras, museu que de repente tenha, por exemplo, vocês estão lá, a Velha Verônica para fazer uma peça, faz o Vandinho Caiçara para fazer uma paródia, para que de repente na hora da chuva esses turistas tenham onde ir. Aquele museu das peças do James Platon está fechado, que era lá, né? O Colucci chegou a fazer esse museu lá na Água Branca. Fechou! Onde estão essas peças? Que é outra história super bacana, que é o naufrágio do Príncipe das Astúrias, né, o nosso Titanic brasileiro. E o negócio ficou por isso mesmo. Sim. Isso está errado. Não pode. E a Casa da Princesa em si, ela tem uma história que liga quase toda a parte histórica ali do centro. Sim. Porque quando você começa a pesquisar sobre a Fazenda Engenho d'Água, você vê que foi por intermédio do Aníbal Teles Correia, que comprou a Casa da Princesa do Chico Fazenda em 1937. Então, a Fazenda Engenho d'Água foi vendida para a família do Gontier, porque o Aníbal levou ele lá e apresentou os dois. Na época, o Hilarião de Moraes, que vendeu a fazenda para o Gontier. Então, tipo, tem toda essa ligação. Então, uma história vai ligando a outra
e você vai formando, vai fechando o quebra-cabeça. E tem a questão dele ter transformado a casa num... Eu vou usar uma palavra que você não gosta, belenista. E aí, tipo, ele vinha passar as férias pra cá, tal, com a mulher dele, a dona Germana, trouxe o filho dele, que era o Carlos. E aí tem toda a questão daquelas pedrinhas ali na vila, de frente da coisa da casa até a vila. Foi a pedido da dona Germana, porque eles frequentavam muitas festas antigas na vila. Então, como naquela época era tudo de barro, chovia, fazia lama, então ela pediu que colocassem aquelas pedras para eles poderem ir até lá. Então tem toda uma questão, inclusive você vai na igreja matriz hoje, um dos altares, que é de Nossa Senhora de Fátima, foi doado pela dona Germana, da Casa da Princesa, porque ela era devota. Então a imagem que está lá, o altar que foi feito por Alfredo Liani foi com doação dele. Ela comprou a imagem na cidade de Portugal e trouxe para cá. Olha, você tocou num assunto que eu recebi o meu querido amigo Padre Mateus aqui outro dia, e ele estava contando pra gente que o forro da igreja é só cupim. Sim. E, cara, como é possível? Plácido, fala um pouco do valor histórico desse prédio. Acho que as pessoas não têm noção. Aí tudo bem, aí de repente a prefeitura pode falar o seguinte: ah, mas o prédio ele é particular, ele é da Cúria, a gente não pode colocar dinheiro público. Ah, para com isso! Como assim? O prédio Fala pra gente desse prédio. Bom, a importância dele, o Edson já falou em termos históricos, né? Em termos arquitetônicos e para a memória e história do município, ele representa simplesmente um dos ícones, né, da arquitetura no centro da cidade, né? Já a terceira, né? Terceiro prédio, né? De uma primeira capela que foi destruída, uma segunda Ruiu e depois essa, né? Foi. Então assim, nós temos hoje é um dos principais patrimônios da cidade, né? Claro, tem tudo bem, da igreja, é outra história. Agora, é preciso cuidar desse patrimônio porque é um patrimônio histórico da cidade. É um patrimônio, então, não só um patrimônio histórico, é um patrimônio da humanidade. Sim, também. Sim, né? Que envolve uma história regional, etc. Agora, já houve tentativas, né, de se investir dinheiro no forro e esbarrou nessa questão que você falou, né? Inclusive, já houve alguma conversação, né? E uma saída que eu sugeri, né? Porque assim, eu fiz uma minuta de uma lei municipal de tombamento, que é uma coisa que nós não temos no município, né? Nós temos dois bens apenas tombados, né? Um pelo Condefat e outro pelo Condefat e IFAM, que é o Fórum e a Fazenda Engenho d'Água, né? A igreja não é tombada? Não é tombada. Não existe. Sério? Não é tombada. Não existe nenhum outro bem tombado no município, né? Porque o município não tem lei de tombamento. E em termos estadual e federal, os únicos bens que tiveram aí alguma atenção foram esses dois, né? Então eu fiz uma minuta de uma lei de tombamento, né? Entreguei para a secretária Esmera da Cultura, foi para o jurídico, né? Já está há algum tempo aí em discussão. E, assim, eu tenho esperança, né, que isso saia antes do final do ano, por uma questão assim de que uma das coisas afetadas seria a igreja, né? Sim. Porque a única saída que poderia legal, né, que poderia ser colocada é justamente o fato do próprio IFAM, inclusive, quando criou, né, a lei federal de tombamento, né, o decreto 25 de 1937, né, depois do Condefat, quando você tomba um imóvel, ele passa a ser de interesse público também, é um patrimônio da cidade. O poder público demonstrou interesse e quer que o proprietário preserve. Se o proprietário, isso está na lei, né? Tá. Se o proprietário não tem condições financeiras de arcar com a conservação do imóvel, então ele atesta que não pode, a prefeitura, o estado ou a União, ela tem essa obrigação da conservação do imóvel. Se não conservar, quando um prédio tombado pelo IFAM e Condefat não é conservado e o proprietário não pode conservar, ele deixa de ser tombado, porque aí não faz mais sentido. Se a União e o Estado que tombou não tem interesse em conservar, né, ele pode deixar de ser tombado também. Então, o que eu coloquei lá, inclusive a igreja já ser o primeiro bem tombado do município. Devido a essa urgência, porque a partir do tombamento, por lei, você pode investir recursos públicos
na conservação do forro, no caso, né, que é o mais prioritário, porque o risco que nós temos hoje é de um desabamento mesmo, né? Gente, então nós temos uma pandemia que ainda bem que não está tendo movimento ali, né? É porque há um risco, né? Não, tá feio o negócio. Já houve uma queda. Agora, essa lei ela tem que partir do executivo ou do legislativo? Do executivo. Do executivo? Então, tá aí, secretária. A secretária de Média está nos ouvindo. Secretária, pega aí o teu pessoal da secretaria, agiliza isso o mais rápido possível, manda para o legislativo. Presidente Marquinhos Guti, chegou aí, irmão, põe para votar. Tenho certeza que vai ser aprovação unânime dos 9 vereadores de Ilhabela. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu sei que vai chegar essa lei aí para vocês, vai colocar na pauta na primeira sessão. Vamos fazer isso? Vamos agilizar isso daí? Sim, a gente pede apoio dos vereadores, porque é super importante, assim, nesse primeiro momento, claro, pela igreja, né? Mas se você for andar, por exemplo, pela vila, alguns outros lugares, você vai observar uma grande descaracterização de alguns imóveis, né? Infelizmente. Se pegar aquelas ruas de frente para o canal, na vila e em toda a vila, né, aquelas ruas, sim, vários prédios e conjuntos históricos, de repente você vai passando ali aqueles prédios coloniais, uma arquitetura interessante, né? E de repente vem uma coisa quadrada com uma vitrine gigantesca, neon e todo colorido. Então assim, não precisa ter isso, não, né? Quem vem aqui não vem para ver esse tipo de construção. E esse tipo de construção não é daqui, assim, não tem identidade com Ilhabela. Outra coisa é você fazer uma arquitetura moderna, etc., em outro lugar. Sim. Não que prejudique o patrimônio próximo, né? A gente, quando vai para a Europa, a gente vai para Toledo, a gente vai para essas cidades que tem uma catedral, né? A gente observa o cuidado que a população tem, porque além de ser um patrimônio histórico, patrimônio da humanidade, é a sua fonte de dinheiro. Toledo, por exemplo, é uma cidade totalmente medieval, só que conhece, né? Sim. E todo mundo só vai para Toledo para ver aquela catedral, que é a coisa mais linda. É linda, maravilhosa. Você tem afrescos lá únicos. Você tem um El Greco lá, que, pelo amor de Deus, é um afresco, uma parede inteira. Isso, em todos os cartõezinhos, livrinhos de história, tem essa pintura. Então o que acontece? A nossa catedral é a nossa igreja. Você imagina o quanto as pessoas que passam pela vida, todo mundo adora fazer foto na frente do Cristo de Gilmar. Né? Pode reparar. Aliás, a Ivone, ela é turismóloga, ela se formou turismóloga aqui na ilha. E ela prestou concurso público e foi classificada até em primeiro lugar. E a mulher é um gêniozinho. Né? E ela ficou muito tempo lá naquele quiosque do turismo da vila. Aí chegava muita gente lá. Perguntavam 2 coisas para ela. Onde era a casa da princesa e onde tinha a obra de Marpina. As 2 coisas que os turistas mais... E onde era a antiga cadeia também. Aí onde era a antiga cadeia. Então eram as 3 coisas que mais perguntavam para a Ivone. Você vê, essa igreja, as pessoas veem o Cristo, mas não veem a igreja. Quer dizer, falta realmente ter essa reforma, tem que ter essa exposição, porque aquilo lá é cultura pura. Sim. Aqueles azulejos maravilhosos portugueses, aqueles afrescos que tem naquela igreja, é única. E os bens históricos têm que estar sinalizados, né? Então, o turista, quando vem, mesmo o cidadão, você passa em frente a um prédio histórico importante, tem que ter ali uma placa, um painel, você tem que chegar no centro, na vila, você tem que ter um mapa com as indicações dos bens, você tem que ter um mapa, um guia, um roteiro, um folder, né? Tem que ter. A gente está batalhando por isso, né? Que todos os prédios históricos tenham um painel, uma placa padrão, que seja indicativa para quem está chegando ali poder entender, né? Isso aqui, qual o estilo arquitetônico, quando foi construído, por quem, né? Por que é importante, qual papel, quem morou aqui, né? Sim. São coisas fundamentais, né? Para quem viaja o mundo, né? Você vê que a valorização, né, dos bens patrimoniais pelo mundo. Exato. Você hoje não consegue visitar, antes da pandemia pelo menos, né, um bem patrimonial importante que não tenha lá centenas ou milhares de pessoas que você nem consegue fazer aquela foto que você queria porque tem um monte de gente na frente, né? Verdade. Então, assim, há uma valorização no exterior muito grande sobre a história e os bens patrimoniais, né? A vila em si. E é isso. A gente tem que, né? Esse é o turismo de qualidade, que todo mundo fala nessa cidade. Por que a gente vai ter turismo de qualidade aqui? É simples, investe nisso. Plácido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Na tua opinião, se você tiver que escolher uma,
Qual é o maior tesouro histórico que Ilhabela tem? Nossa. Sei que é difícil, é um monte. Mas qual é o maior de todos? Aquele lugar que você, assim, você vai dormir e pensa nela e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é só aqui que tem isso. Assim, que é difícil pensar alguma coisa que esteja preservado e que só aqui que tem. Por exemplo, quando eu penso num conjunto de sítios concheiros que só aqui tem, praticamente não tem em outros lugares, mas o acesso é difícil, né? A conservação é difícil. Quando eu penso na Fazenda Engenho d'Água, que eu adoro, que eu acho que é um ícone do patrimônio da cidade, por isso que a gente fica angustiado, né? Depois da aquisição do poder público, eu acho correto ter comprado, o espaço ficou fechado. Então, assim, a gente batalhou, inclusive, eu comecei aqui em janeiro, né, retomar os trabalhos, e teve que mudar uma mentalidade, porque assim, havia uma mentalidade, um bloqueio, né? Você não podia entrar na fazenda, que já vinha, não, você está fazendo o quê? Não pisa na grama. Não, lá em cima na casa não pode subir. Aí você pergunta, por quê? Não, aqui tem um sítio arqueológico. Aonde? Não, tem aí. Mas o sítio arqueológico eu ando em cima, eu escavo. Na realidade, qualquer fazenda do final do século... Francisco morou lá durante todos esses anos, não pisava lá, não? Qualquer fazenda em engenho do final do século XVIII, no século XIX como essa, os objetos e os domésticos eram jogados no quintal. Então você vai encontrar, todo dia, né, que a gente vai trabalhar lá na fazenda, eu saio do carro e encontro um fragmento de louça inglesa do século XIX no chão. Então, assim, isso não justifica, né? Como andar de cima, existe um mito, não, ali, se você pisar, ali o peso não aguenta, mas você vai lá, tem mesas de 300, 400 quilos em cima. Então, assim, foi um trabalho muito grande que a gente tem feito, e a Ismélia, né, a secretária de Cultura, que eu agradeço aqui publicamente, ela trouxe, por exemplo, a exposição do Miró, e é impressionante, assim, porque a maioria das pessoas que a gente observou, a maioria das pessoas iam, claro, para ver Miró, que é super interessante e uma oportunidade, mas queriam entrar na fazenda, né? Sim. Eu, quando cheguei aqui, quando eu retomei aqui em janeiro, eu também queria entrar, porque antes era particular, O seu Francisco eu não não podia conseguia. entrar, né? Era a casa do cara. Depois a prefeitura comprou e quando eu fui lá também não podia. Então aí a gente fez um trabalho, né? Eles alegam, a prefeitura alega que não tinha a liberação, a licença do CONDEFAT e do IFAM para poder explorar lá turisticamente. Mas é isso mesmo? Eu fico pensando, o cara morava lá antes. Sim. Inclusive, nós temos feito conversações frequentes com o IFAM, né? E o IFAM, inclusive, cobra da gente, né? Vocês precisam dar um uso. E a gente faz várias propostas, né? Vocês apoiam? Nossa, toda proposta que a gente fez para lá teve apoio. Aquela casinha que era a antiga escola, fica quase na avenida, né? Não é tombada, mas está dentro do imóvel tombado. A gente fez uma proposta para fazer uma reforma e adaptação e criar a sede do Instituto Histórico e Arqueológico de Ilhabela. Por quê? Porque nós tínhamos 23 mil peças em acervo que nós deixamos no PDQ na época, foram levadas para uma sala de uma escola na Praia Grande e ficaram lá trancafiadas, né? Depois teve uma exposição parcial com material e esse material tinha que vir para cá, né? Então assim, a gente fez uma proposta para tirar de lá, de uma sala de aula que estava sendo utilizada de maneira, né, incorreta, e aí inclusive chovia dentro, né, chovia nas peças, inclusive assim, absurdo. A gente conseguiu uma autorização especial para fazer o transporte das peças para fazer engenho d'água, né, e estamos aguardando o processo de retorno aí da questão da pandemia, que atrapalhou bastante, né, para adaptação daquela casa, porque ali vai ter 2 salas de exposição, vai ter a reserva técnica do acervo, com conservação, tudo adequado, um laboratório de conservação do material arqueológico e uma área para educação patrimonial, para trabalhar com as escolas, estudantes, né, com turistas, né? E vai ser uma área de apoio também da fazenda, que a ideia ali é musealizar a fazenda inteira, né? Sim, eu estava no Museu da Cachaça lá. O que você acha? É uma das ideias, né? Uma das ideias. É legal, foi bacana. Realmente é verdade mesmo. Tem lá os moinhos. Tem o alambique, tem o alambique ainda presente, né? De fato, a fazenda era para a produção da cachaça, né? Então, assim,
tem a ver com o tema, né? Mas assim, não pode ser só isso, né? A gente tinha uma ideia de musealizar para ser um ponto assim de referência sobre a história da cidade, né? Ainda tem aquele local aquela senzala lá, ou não existe mais senzala? Senzala não, né? As pessoas falam que a parte de cima, onde fica os estábulos do cavalo, poderia ter sido utilizada como senzala na época. Isso não tem nenhuma pesquisa ou nada que comprove se foi ali ou não. Mas ela tem atrativo como a água da cachoeira, por exemplo, que descia pelo aqueduto para mover não somente a roda d'água. Aquela fazenda ela tem uma mini, como que eu posso dizer, hidroelétrica. Ela tem os geradores lá porque ela utilizava a água da cachoeira também para os geradores produzirem energia para a fazenda. Ela não utilizava da cidade. Me diga uma coisa, existe quantos prédios no Brasil tem esse valor histórico que tem a nossa fazenda de Engenho d'Água? Você tem ideia? São poucos, né? Tenho que pensar, mas assim, não são muitos e regionalmente, não, né? Inclusive no Aqui estado na de São região Paulo, nada. Não, você tem fazendas particulares, né? Pertencente ao poder público, com essa história que tem esse potencial, é muito difícil. Né? Podemos dizer que é um tesouro, então. Nós temos um tesouro. É mais um dos tesouros que nós temos e não é explorado, né? Olha só que coisa, né? Quer dizer, essa história que Ilhabela é sua praia é papo furado. Tanto papo furado quanto a história do Pedro Álvares Cabral. Sim. Quer dizer, nós temos muitos atrativos históricos aqui na nossa cidade para que Ilhabela tenha um turismo totalmente diferenciado. Sim, além dos sítios arqueológicos, a gente tem um patrimônio edificado, que fala. Então, tipo, só aquela parte da Praia da Armação, onde existiu antigamente a armação das baleias. A Salga. Isso, tem a Salga também, que conta um pouco da história dos japoneses, quando chegaram aqui em 1920 e colaboraram. É outro prédio, não é a Salga, é outro prédio. Isso, a Salga é uma coisa, a armação das baleias era outra. Você não conhecia a armação das baleias, não Então, conhecia. tipo, a questão da praia se chama Ponta Azeda, Sim. e tem ali a Salga, tem a armação, tem a capelinha ali. Então, tipo, todas essas histórias podiam estar sendo usadas. Hoje a Salga, por exemplo, da Ponta Azeda foi desapropriada, é do município. Sim. E não está sendo utilizada. Poderia ser utilizada para colocar essas histórias ali do como funcionou a armação das baleias, porque eles usavam o óleo delas para abastecer a cidade antes de existir energia elétrica aqui, né? Era. E a vila em si também é um museu a céu aberto, que a gente fala. Ali, se colocasse o projeto das placas, sinalizando os prédios, a importância dele, o turista ou o visitante também vai ter muito atrativo ali. Inclusive, a gente estava trabalhando recentemente na questão da hidrelétrica. Foi a primeira ali da vila. Isso, a primeira usina que existiu ali na vila. Ela começou ali em 1922. Os motores estavam lá, ou estão lá, não sei dizer se ainda estão. Mas ele existe ali que é no final da rua do laboratório. E aí... Do lado da casa de Mário Sérgio. Por ali, no finalzinho da rua Alzira Siqueira Real. Então, esse motor antigo ainda está lá, contando a história de como começou a energia elétrica aqui na cidade, antes dela ser levada para Água Branca, onde é hoje. Então, tipo, tem muita coisa que pode ser explorada na cidade, né, que a gente pode estar sendo usado como entretenimento cultural, histórico, e são pontos assim que eu sempre falo, que continua desassistido. Basta realmente então um interesse público, tem que ter um interesse público, né? Eu acho que investimento, Plácido, do jeito que Ilhabela ainda, graças a Deus, você vê, a prefeita Gracinha acabou de disponibilizar 235 milhões de reais para ser usado no projeto da Sabesp para o ano que vem. Bacana, perfeito. Acho que, sem sombra de dúvida, o saneamento básico é urgente que se resolva aqui na cidade. Parabéns para ela que teve essa ideia. Só que mesmo assim ainda sobrou dinheiro. Eu acho que o investimento, qualquer investimento que fizer nessa área é pequeno, perto do retorno que pode dar para a cidade. Então eu acho que o que tem que ter realmente aí é o comprometimento, né, desses candidatos, de todos os candidatos, perante a população de Ilhabela. A população de Ilhabela tem que saber de tudo isso, que muita gente não sabe, não tem noção do que seja tudo isso. Geralmente falam que muito se perdeu, mas eu costumo dizer que não, ainda tem. É só ter força de vontade para fazer com que a gente consiga retornar Ilhabela de ontem para hoje. E valorizar os personagens que antigamente vestiram a camisa e muito colaboraram para a nossa história. A gente ainda consegue fazer isso. Só precisa mesmo de um apoio. Você identificando esse patrimônio corretamente, você dotando de uma estrutura de sinalização, de visitação, criando roteiros históricos monitorados, né?
você abre o turismo de uma maneira totalmente diferente, porque assim, a pessoa que quer conhecer praia, assim, ela tem várias opções. Sim. Ela pode ir para Ubatuba, Caraguá, São Sebastião. São Sebastião. Aqui nós temos, além da praia, de cachoeira e de parque, nós temos outras várias opções, né? Nós temos uma preservação do patrimônio histórico que poucas cidades têm. Nós temos uma quantidade, uma diversidade de sítios arqueológicos mas não tem. Temos prédios históricos, fazendas, que outras cidades não preservaram. Então, assim, ou a gente abre mão disso e perde tudo, né? Não pode. Ou a gente preserva e dá um uso, porque assim, não há como preservar, que senão fica igual a fazenda de engenho d'água. Você adquire, fecha, e como é que justifica? Você tem que dar uma utilização. É interessante, assim, quando nós estivemos lá na fazenda com duas museólogas, né, para elas darem uma orientação para a gente, né? A gente chegou naquela piscina, você já entrou lá, né? Você já conhece, tem uma piscina ali, né? Até tinha uma ideia de aterrar aquela piscina, porque ela está incompatível com o bem, né? Estava pensando o que ia fazer. Moderno né? o negócio, né? A museóloga, o olhar de museólogo, né? A museóloga falou, nossa, mas por que vocês não transformam isso aqui num anfiteatro? Está pronto já, para a apresentação musical. Eu falei, nossa, o Colucci chegou a fazer o Miss Ilhabela lá, justamente. Então, quer dizer, dá para fazer, né? E aí você pode fazer, você não precisa colocar axé lá, não precisa colocar rock, nem... Pô, faz um... A gente temos orquestras aqui na nossa cidade. Nós temos o Vermelhos, que é um teatro maravilhoso, mas é particular. Né? Apesar do proprietário ser extremamente benevolente e sempre montar esquemas com a prefeitura para que a gente possa usar o Teatro do Vermelho, só que é particular. Lá não, lá já é nosso, já é um bem municipal. Por que não? Você tem, sem sombra de dúvida, está certíssima. Cabe. Tanto que o Miss Brasil, o Miss Ilhabela, quando foi lá, foi coisa mais linda. O lugar é maravilhoso. Então, ali, assim, eu vejo aquele local com famílias no gramado, com bandas se apresentando, crianças brincando. Não pode ficar uma coisa fechada. Não pode, né? não Você pode. tem que ter cursos, atividades, palestras, museu, né? Exato. Porque é uma área grande, porque a gente pensa só na casa, porque tem toda uma área toda ao redor, né? Ao redor, lógico. Inclusive lá para trás, né? Tem a área... O lugar é muito maravilhoso. É fantástico. É difícil exprimir fantástico. quanto... É o que você falou, por isso que eu perguntei para você como profissional, você acabou de confirmar que são poucos lugares no nosso estado que tem esse valor histórico que tem lá. Então, realmente está sendo muito mal aproveitado, a gente tem que aproveitar melhor e vender melhor a nossa cidade. Eu acho que a nossa Secretaria de Turismo ela precisa aproveitar esse valor cultural que nós temos e começar a explorar isso financeiramente para dar emprego, né, para que os nossos munícipes consigam ter um incremento. Né? Os nossos hoteleiros tenham mais hóspedes, os pousadeiros tenham mais hóspedes, os restaurantes tenham mais clientes. Tem que fazer isso, não dá mais para esperar. Então, assim, já tem um movimento, quer dizer, assim, a própria presença nossa, né, assim, para tentar fazer tudo isso, né, e a Isméria que tentou mudar um pouco a visão, né, de espetáculo, cultura como espetáculo para cultura como um resgate, né, da história da cultura local, né, valorizar muito mais o local do que bandas que vêm de fora, etc. Né? Perfeito. Isso eu acho que já é fantástico. E eu sei também das dificuldades assim, em termos burocráticos, né? Porque às vezes a gente pensa, não, vamos fazer, mas tem um processo, essa história de licitação, né? Às vezes assim, passa um ano e você não consegue fazer. Então tem umas coisas que são da administração pública, né? Que por mais esforço de cada um, da secretária, né? Que acaba colocando um obstáculo, né? Mas tem que agilizar. Tem Aí que o pessoal lá agilizar, da Departamento de agilizar. Administração da Prefeitura que se vire, né? Exatamente. Eles que se virem. Vou falar para tu claro. Vamos ver a opinião das pessoas aqui? Olha só, Maurício Assis está dizendo que foi uma entrevista tópica, cara. Também acho, Maurício, eu adoro falar de cultura e de história. Aliás, eu sonhava o dia de trazer meu amigo Ed aqui, junto com o Plácido, foi melhor ainda. A Isméria, a secretária Isméria disse, perfeito, importantíssimo, a história de Ilhabela. Muito bom, Isméria. Aliás, você surpreendeu muitas pessoas, você está sendo uma tremenda secretária de cultura, viu? O Eugênio Scuff, ele diz que o Edson é fera. O trabalho dele é muito bom e pouco valorizado. É um privilégio Ilhabela ter um cara tão dedicado como ele. Com certeza no futuro, seu trabalho terá um conhecimento maior, um reconhecimento. Concordo com você, Eugênio. Realmente o Edson é um cara que tem que ser muito mais valorizado do que ele é hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
A Maurícia Assis aplaude, a Maria Aparecida também, a Nani Cardoso também aplaude vocês. A Isméria diz, agora iremos fazer cultura. Temos um Conselho Municipal de Cultura e o Fórum Municipal em 19 de agosto. Ocorreu a eleição, junto com esses dois grandes profissionais. Aliás, eu já quero aproveitar e deixar o convite aqui para o Fórum de Cultura vir aqui no nosso programa, para que a gente conheça os participantes. E é o que eu falei, vamos cobrar. Eu vou cobrar. Eu quero ver realmente a nossa cultura, essas maravilhas que vocês dois têm, o conhecimento e têm nas mãos, para que todos nós possamos também aproveitar um pouco desse trabalho de vocês dois. Isso é fundamental e nossos turistas então fazem dinheiro com isso. O Alexandre Antônio César diz que Ilhabela é rica na história arqueológica, porém tem que se manter secretas por causa de vândalos. Como é que a gente consegue trabalhar isso justamente protegendo os nossos tesouros? Essa pergunta, essa colocação é importante, né? Porque de um lado você tem um rico patrimônio, né? Que está espalhado pelo arquipélago. Nós sabemos onde está, mas ao mesmo tempo, se a gente coloca as coordenadas publicamente, por exemplo, né? O que acontece? Existem vândalos e existem caçadores de tesouro. Verdade. Né? Isso eu falo por experiência própria, né? Na época que a gente trabalhava toda semana aqui no projeto arqueológico de Ilhabela, nós tínhamos uma rotina inclusive de fiscalização e tínhamos contatos nas comunidades e nós chegamos, por exemplo, a fazer a apreensão de pessoas com detector de metal lá em Castelhanos. Uma operação com o Parque Estadual, né? O Marcos Aurélio, o Reinaldo do Meio Ambiente, que já faleceu, e a Polícia Ambiental. E pegamos as pessoas no flagra, né? Elas estavam com detector de metal, buscando material arqueológico de valor. Esse já é procurado faz tempo. Então, assim, por outro lado, você tem que disponibilizar esses locais, alguns desses locais, para visitação pública, porque eles são um patrimônio público, não adianta ter 73 sítios arqueológicos secretos. Sim. Não, aí já perde valor, não se justifica. Então, é aquela questão que eu falei, nós temos que musealizar esses sítios arqueológicos, desses 73, pelo menos uns 30 a 40, né? Tem um grande potencial e acesso fácil, né, que não seja em propriedade particular, né, que não afete tanto, para que eles sejam visitados. Então, isso é uma coisa que a gente, o projeto de aproveitamento turístico de sítios arqueológicos, eu fiz em 2003, né, e até hoje eu tô batalhando para ver se a gente consegue implantar, né. Porque falta essa visão, né, que a gente tem, né, que parece que é uma coisa normal, mas tem gente que acha que isso não tem importância, que não tem interesse, que o turista não teria interesse, né? Que as escolas não aproveitariam. Né? Então Recado para os pré-candidatos e daqui a pouco candidatos. Ligue para os dois, chama para a reunião, anote o que esses caras vão falar e põe no plano de governo de vocês. Dica de amigo, hein? Vamos lá. A Maria Aparecida... aqui, ó, peraí, aqui em cima primeiro. O Fred Muralha responde para o Alexandre Antônio. Ele fala, tem que ter monitoramento, sem dúvida. Mete câmera em tudo que é lugar mesmo, viu? A Maria Aparecida aplaude vocês. A Isméria diz que precisa ler a história dos vencidos. A Inês Aparecida diz parabéns, Ed. Obrigado, Inês. Querido Felipe Gomes diz, Edson Souza, grande escritor, tive a oportunidade de trabalhar com ele por um tempo no Museu Náutico de Ilhabela. Felipe, sim. James Platon. Gente boa demais. Ele é. A Bárbara Marie Van Sebruck Martins, acho que falei certo. Van Sebruck Martins diz, boa noite, parabéns pela pauta. Obrigado, mano, maravilha. Estou atrás dessa pauta há muito tempo, você não tem ideia. Eu sou ocupado. Olha quem está aqui, o nosso amigo Ronald Krag, que ele está sendo homenageado por uma escola. Parabéns, viu, Ronald? Que bom que posso mandar esses parabéns ao vivo para você. Realmente merecido, baita do profissional, um ser humano maravilhoso. Ele diz, ó, boa noite, Edson e Plácido. Os livros do Edson, Histórias e História de Ilhabela, Elias Romão, a Igreja Matriz de Ilhabela, Fazenda Engenho d'Água, Lambert Wolff, As Capelas de Ilhabela, Os Engenhos de Ilhabela, livros para publicação. É isso aí. Uau, muito obrigado, Ronald. Querido Ronald.
A Maria Aparecida diz, olha, ainda falta muita coisa para pesquisar em nossa ilha. Muito. É verdade, por isso que a gente não pode nunca perder esses dois caras aqui. A nossa administração tem que, marcação cerrada nos dois para não ter ninguém roubar eles de nós, não. O Paulo Solano Pereira, ele diz, boa noite, Cacá, Plácido e Edson. Um grande abraço a todos. Minhas cordiais saudações, principalmente ao Plácido, que muito contribuiu para a captação da monitoria que trabalhou na exposição do Miró, na Fazenda Engenho d'Água. Grande patrimônio de Ilhabela. Parabéns. Obrigado. Pena que essa pandemia aí está atrapalhando a gente. A gente vai voltar, se Deus quiser. A gente vai ter Miró, vamos ter Dali, vamos ter várias exposições desse nível. Tivemos Da Vinci há um tempo atrás. Tem que ter. Cultura sempre é bem-vinda. A Bárbara Marie Van Strubeck Martins, agora você tem, né? Strubeck Martins diz que o Borges. O Ronald Krag diz que e dezenas de trabalhos para serem publicados. Tem mais de 30 para publicar, são preciosidades. Uau, A Maria Aparecida manda uma plaquinha de 10 para vocês. A Juliana Rodrigues diz que esse meu primo tem história, sou fã. Beijo, Ed. A Juliana faz parte da família da comunidade aqui de São João Batista. Sempre quando tem a festa de São João, o pai dela, o seu Dito, que é o tio, eles mantêm a tradição do levantamento do mastro. Então, aproveitar para mandar um abraço. Muito obrigado por estar sempre presente nas atividades que a gente faz. E parabéns para você e para o seu Dito por manterem a tradição viva. Com certeza. Maria Aparecida diz, a Maurícia Assis diz, adoro ouvir as lendas. A Maria Aparecida diz, eu também. A Maurícia Assis diz, tem que voltar o Caiapó. Muito tempo. O Paulo Solano Pereira diz, a vocação cultural do espaço da Fazenda Engenho d'Água é inquestionável e deve abrigar exposições e concertos, com respeito ao patrimônio histórico, tombado e deve ser conservada. Perfeito. Secretária Isméria diz que o Adriano Leite e a Gabriela são muito bons, grandes artistas caiçaras. Assina embaixo. Sim. A Bárbara diz que o engenho da Toca não tem ainda o seu devido reconhecimento. E aí, verdade, né? É verdade. É verdade, viu? Você tá certinha, viu, Bárbara? Certíssima. Eu acho que está no contexto mesmo das questões que ele está falando, assim, porque nenhum desses bens, né? Na verdade, a Toca até que foi o primeiro, né? Assim, que teve essa iniciativa, né? E uma iniciativa particular, né? da fazenda, da família, né? Então, eu acho que eu também concordo. Eu acho que tem que ter um apoio público para que tenha uma estrutura e uma visitação adequada, né? E isso ser estendido para outros lugares, com certeza. Que a família Você que inclusive fez um trabalho magnífico ali com a Fazenda da Toca, eles também fizeram uma apresentação da fazenda, eu esqueci o nome do país que eles foram. Eles promoveram a Ilhabela lá fora, em outros países, foi muito bem elogiado. Voltaram a produzir cachaça, né? Voltaram a produzir cachaça lá. Que maravilha, que maravilha. É disso que a gente precisa. A Maria Aparecida diz que a Praia do Cine e o Barreiro também tem muitas lendas lá. O Paulo Solano Pereira diz que poderiam ir na exposição do Juan Miró, oportunidade única e rara de conhecer esse grande artista e a história da ilha, através da visita monitorada ao Engenho d'Água. Se Deus quiser, eu torcer para essa vacina dar certo. Isso. O Papa Francisco Peregrinos diz parabéns aos entrevistados e a você pela escolha do tema. Abraços ao amigo Edson Souza. Obrigado. Obrigado. O Paulo Solano Pereira diz que podemos ajudar muito no restauro da Igreja Matriz. Veja o restauro que fizemos na Matriz de Tu, Nossa Senhora da Candelária. Sim. É isso, também tem que ser um baita profissional. Tem que ser muito profissa para fazer a coisa, porque a gente vê uma vez, não sei se vocês viram uma estátua, uma pintura italiana que foi... Você viu? Isso viralizou no mundo todo. Fizeram um borrão então tem que ser bom para fazer isso. Eu vi o trabalho do Paulo Solano, ele mandou para mim umas imagens, realmente ficou muito bem feito. O trabalho isso já aconteceu, né? Fantástico, né? Já pintaram o Santos lá, o São Sebastião, da fachada, já pintaram com tinta guache de vermelho. Meu Deus. Saiu no jornal. Como é que pode, né? Foi depois a comunidade lá reclamou e voltou ao normal. Pelo amor de Deus. Já fizeram aquela barbeiragem, né, ao longo dos anos, pelo amor de Deus. O Paulo Solano diz que a Matriz, Nossa Senhora da Ajuda, tem interesse cultural, histórico, afetivo da cidade. É uma vergonha não estar conservada como deveria. Paulo, tem solução. Plácido acabou de dar a letra. Isméria, agiliza essa lei, corre com essa lei, manda para a Câmara, que eu tenho certeza que os 9 vereadores vão aprovar por unanimidade. Principalmente agora que a gente está chegando em setembro, que é o mês de aniversário da cidade. Exatamente. Então, olha só que coisa linda que pode ser feita, né, graças ao trabalho
de vocês. Parabéns mesmo. O Paulo diz que todo centro histórico deveria ser decretado área de interesse histórico e ser preservado. Assina embaixo novamente, Paulo Solano. Ele diz que o Gilmar Pina, o embaixador cultural de Ilhabela, já disse aí no Cacá a importância da cidade em receber exposições como a do Miró. Sem dúvida. Temos que aflorar ainda mais o nosso lado cultural. E tão importante quanto o Miró é uma família Pina, são os artistas aqui de Ilhabela tendo o mesmo espaço. Temos o Salão Valdemar Belisário, que é muito bacana e mostra o quanto Ilhabela é rica em talentos. E que esses talentos sejam cada vez mais, tenham cada vez mais investimento, para que esses talentos trabalhem cada vez mais. A Bárbara, ela diz que por isso o engenho da toca tem um papel essencial pela sua conservação, sim, manutenção da produção e espaço de sensibilização para todos os visitantes. É isso mesmo. Exato. A Cristina Souza diz muito feliz com o trabalho do meu irmão Edson. Acompanho desde sempre o esforço, a dedicação, o prazer que ele tem em se aprofundar nas histórias da ilha. E isso tem que ser passado para frente, ensinado nas escolas, porque as novas gerações não sabem nada da ilha. Cristina, eu já falei isso várias vezes nesse programa, já falei isso para os nossos secretários de educação, e parece que vários candidatos, pré-candidatos pensam em colocar uma educação em tempo integral, então a gente vai ter tempo de colocar mais uma língua na grade escolar, já que tem o inglês, coloca o espanhol, e tem que ter uma matéria específica para a cultura de Ilhabela. Isso é necessário, isso faz parte. A Evelyn Reis diz, boa noite Cacá, Ivone, Plácido e meu querido Edson. Esse garoto sempre falei que alguém tinha que valorizar. A professora Evelyn, também eu agradeço muito, que sempre a gente conversa muito, né? Já fiz várias palestras ali com a turma do EJA, aqui na cidade, sempre com o incentivo da Evelyn, falando, me convidando para estar ali junto com eles, então sou sempre grato pela confiança no meu trabalho e nas atividades que a gente tem feito aqui na cidade. O senhor quer entrar? Puxa uma cadeira aqui, senta aqui. Por favor, fica à vontade. Olá, boa noite. E ela continua, ela diz, espero que agora dê o devido valor. Caissara, que sempre prestou serviço à EJA de graça, por amor à sua história. Gratidão por esse reconhecimento. Beijos. Obrigado, Evelyn. Obrigado pelo reconhecimento. A Maurícia Assis diz que essa usina aparece no filme O Caissara. Um filme interessante para assistir. Eu assisti, muito legal. De Veracruz, 1950. Tem no YouTube, inclusive, para quem quiser assistir. O Randstaden também está no YouTube, não tá? Randstaden, aquela que foi gravada em Ubatuba? Acho que sim, acredito que sim. Geralmente, antigamente eu assistia, era picado em pedaços, assim. Mas não sei se tem inteiro hoje por causa dos direitos autorais e tal. Então esses filmes geralmente são removidos de lá. Os direitos autorais são sempre da Cinemateca do Brasil, que cuida desse acervo dos filmes de época. Mas o Randstaden é interessante as pessoas assistirem, porque foi gravado em Ubatuba e mostra muito sobre como que funcionava, como que era estar dentro de uma aldeia indígena. Exatamente. Bem interessante. A Bárbara diz que devemos interpretar a história da nossa mata a partir da sua história também. A Evelyn diz que a usina que vivemos muito, né, Edson Souza, com toda a sua família e o pessoal da antiga que trabalhava lá. Tempos antigos que se perderam na história e só quem viveu sabe como foi. Meu pai, o Enio Rafael de Souza, ele trabalhou muito na CESP, quando a CESP começou. Antes da CESP veio a DAEE, que é Departamento de Águas e Energias Elétricas. Eles que apresentaram um projeto que a Câmara da época aceitou, então descontinuaram a usina Paga Dinheiro, que era este nome lá na vila, e a DAEE começou na Água Branca. Depois, quando foi colocada a balsa, em 1959, uma demanda maior de pessoas, precisava ter um projeto um pouco mais moderno. Então entrou a CESP depois que colocou os cabos submarinos. Então a Evelyn participou muito disso, que a Evelyn praticamente cresceu ali com a minha família, a gente tem uma amizade muito grande. Então a CESP a gente conhece bem. Antigamente não podia entrar, então tinha várias festas, era uma coisa muito bacana. Falando na família Rafael, quero mandar um beijo para minha amiga Ru, para os sobrinhos dela, os 3 irmãos. Aliás, quem me deu essa bola aqui de rugby foi meu amigo Gordo. É o Paulo? Sim. Ele que faz um trabalho maravilhoso aqui na Ilhabela com a molecada do rugby. Verdade. O José Moacir Lemanculo, acho que é isso, diz que Ilhabela poderia ser uma Mônaco brasileira pelo que se arrecada e com particularidades culturais únicas que podem transformá-la em um lugar único no mundo para o turismo. Sem dúvida, José Moacir.
Ilhabela é única mesmo. Basta agora que haja o comprometimento desses pré-candidatos para que realmente a partir do ano que vem a gente tenha uma outra história para a nossa história. O Eduardo Casari de Oliveira diz boa noite, ótima entrevista, obrigado. Obrigado a você, Eduardo, pela sua audiência. O Márcio Roberto diz parabéns, Plácido, você está contribuindo muito com a cultura de Ilhabela. Obrigado. A Cristiane Souza diz rico conhecimento e paixão pelo que faz, orgulho do meu irmão. A Cris, minha irmã, mora em Caraguatatuba hoje, mas assim como a minha irmã Cristina Souza, são duas ali que sempre estiveram do meu lado, me incentivando. Quando eu desanimava um pouquinho, elas falavam, não, você vai continuar, tá? Então eu agradeço muito pela presença delas do meu lado nessa carreira que eu estou seguindo. Parabéns, meninas, realmente tem que ter muito orgulho do irmão de vocês. A Aparecida Cruz, querida, ela diz, boa noite a todos, parabéns pelas informações e pelo trabalho. Obrigado. O Papa Francisco Peregrinos diz um grande abraço, Edson. Essa entrevista está show, Cacá. Também acho, estou adorando essa entrevista, viu? A Bárbara Marri diz que temos os pasquins também, mas é papo para outro dia. Parabéns pela conversa, Cacá, Edson e Plácido, verdade. Aproveitar que agora o Edson soltou a franga e eles vão voltar várias vezes aqui, viu? Os pasquins fazem parte do folclore da Ilhabela, muito interessante também, mas realmente vamos deixar para um outro encontro porque eles são bem polêmicos. Verdade. O Marcos Roberto diz que Edson, o seu acervo possui um enorme valor histórico para a ilha. Parabéns. Muito obrigado. O Nicolas Almeida elogia o José Moacir, fala que foi uma boa pergunta. A Bárbara Marri diz, apresentamos o trabalho num congresso da ONU, na Bélgica. Foi na Bélgica. Voltamos para cá. Parabéns, viu, Bárbara? Aliás, a tua fazenda é linda aí, coisa fantástica, né? A Maria Aparecida diz que é da Ponta Zero, da Salga, que a gente falou agora há pouco. A Maria Aparecida manda um grande abraço aqui para nós, falou que uma entrevista top. Também acho, Maria Aparecida, tão bom falar de cultura e de história com esses caras. A Bruna, minha amiga, parceira, jornalista, a Bruna Campos Aquino, ela diz, parabéns, Cacá. Cadê a Bruna? Peraí, escapou aqui. Aqui. Parabéns, Cacá, pela entrevista e parabéns, Edson e Plácido, pelo belíssimo trabalho e por todo o conhecimento. Obrigado. Palavra de jornalista igual a nós aí, viu, Edson? Obrigado, obrigado. O Nicolas Almeida diz, repito, a conclusão de José Moacir, essa cidade maravilhosa tem potencial para ser uma Mônaco, visto o investimento que nela é aplicado. Sim, Nicolas, só que é o seguinte, lá em Mônaco, como em toda a Europa, a história dos países tem um valor assim, eu acho que nada está acima da preservação da história do pessoal da Europa. E quiçá, a gente consiga chegar, não digo nem chegar perto, pelo menos, do investimento que esse povo faz na cultura lá nos seus países. A Maria, você vê, você vai para a Itália, você vai para a Espanha, você só vê turista. Onde estão os turistas? São nas igrejas, são nas praças, são nos locais históricos. Você não vê, se tiver um show lá, você vai ver turista em show, você vai ver turista vendo a cultura local, e é isso que tem que acontecer. Principalmente em época de navios de cruzeiro, que os estrangeiros eles são muito focados na história. Aliás, eu tenho que parabenizar a Esméria, porque agora em janeiro, fevereiro, nessa época essa última temporada de navio, eu vi o Vandinho Caiçara fazendo show lá. Foi muito Achei bacana. Muito legal, isso é muito bacana. É a cultura caiçara sendo mostrada para os turistas. A Maurícia Assis diz que adora a família Pina, eu também. Ela diz que parabéns, amigo Edson Souza, pelo seu trabalho. Ainda tem muita pesquisa pela frente. Sucesso, meu amigo. Muito obrigado. O Marcelo Courrier diz, grande abraço para o Edson, desde a Argentina. Para muitos de nós, argentinos, o grande embaixador cultural de Ilhabela. Uau, o Marcelo é da Argentina, ele esteve aqui visitando a Ilhabela antes dessa pandemia. A gente fez alguns roteiros pela cidade. E, nossa, é muito bacana, ele realmente acompanha tudo que a gente faz, então eu aproveito para retribuir o abraço e que logo a gente vai estar junto de novo, que ele vai estar, ou se ele vem para cá, ou a gente vai até aí a Argentina, para continuar nossas histórias. Traz umas empanadas para mim. O Yamaré Aparecido diz que tem saudades de você, amigo Edson Souza. Eu também tenho, essa pandemia distanciou a gente, mas a gente vai estar logo, a gente vai estar junto. Maria Aparecida, ela conhece bastante um pouco da história da Salga ali, né, que ela cita na Ponta Zeda, e já eu vou atrás dela porque eu tenho uns trabalhos que eu vou precisar muito dela ali. O guia Pedro Henrique diz que vocês dois são grandes profissionais, parabéns pela escolha. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Pedro. Pedro é amigo da gente também, conhece muito aqui da cidade e tem umas ideias muito bacanas. A Adriana Kelly diz que São Sebastião está presente. Abraços, Edson Souza. Adriana Kelly, nossa, tem uma admiração também muito grande por ela, a família dela é sensacional.
A gente já faz alguns trabalhos ali com eles no convento de São Francisco, lá no bairro São Francisco São Sebastião. Inclusive, o último que a gente fez lá foi da Paixão de Cristo. Que a gente fez tudo, mas nossa, eles são muito receptivos e quando tem festividades a gente convida, eles vêm pra cá, então a gente tem um carinho muito grande por vocês também. Obrigado, Adriano, pela presença. A Maria Aparecida manda um grande abraço para vocês. A Bárbara César diz: orgulho desse meu tio Edson. Tudo que aprendi sobre Ilhabela foi ele que me ensinou. Um beijo, Ed. Seus pais, Enio e Emicida, estão aqui te ouvindo. Muito orgulhosos. Mandaram um abraço. Eu amo a Bárbara. Nossa, ela sempre fala isso. Tudo que eu aprendi, quando tem alguma coisa, ela vai, ela me puxa, ela, o que significa? Como que foi? Tipo, agradeço o apoio e tudo. E sempre a credibilidade assim, que eles me dão. Meu pai e minha mãe, por exemplo, que estão ali, já passamos o básico, eu falava, vou desistir, não quero fazer mais nada. E meu pai falou, lógico que vai, você passa. De hoje para amanhã você já está renovado. Então, tipo, é muito importante ter a família do lado nessa hora. Porque, nossa, são anos e anos de trabalho que a gente quer fazer. É um pouco difícil, porque eu quero colocar livros, eu sonho muito alto. E é difícil, então, mas a família sempre me deu apoio. Eu agradeço muito meu pai, a minha mãe, por estar sempre presente comigo. O Léo Ilhabela diz: parabéns, Cacá, pela entrevista. Nós que estamos cursando o curso de guia de turismo agradecemos. Para nós foi muito interessante. Um forte abraço aos colegas do curso. Muito obrigado. Antes de terminar a entrevista, eu vou tocar num assunto triste. Eu fiquei muito triste. Falei hoje com o Felipe Caranha, até convidei o Miquéias, através do Felipe Caranha, o próprio Felipe, o Miquéias, para virem aqui para a gente falar sobre as necessidades das comunidades tradicionais, principalmente no caso lá do Bonete, né? Ontem a gente recebeu essa triste notícia do seu Jair. Foi. A gente trata esse assunto com muito cuidado, porque a gente imagina a dor que a família está sofrendo, está passando, e não só a família, né? Toda a comunidade do Bonete. Mas eu queria saber de vocês, que estão sempre nas comunidades, o que vocês acreditam que pode ser melhorado lá para que não aconteça mais esse tipo de coisa. É a tal história, vamos falar assim, poxa, mas será que se tivesse um desfibrilador, será que ia resolver? Não sei se ia resolver, é um negócio que não tinha. Se ia resolver ou não, a gente não sabe. Então é melhor você ter do que você não ter. O que vocês podem falar sobre isso? Acho que tem que ter investimento nas comunidades, né? A administração pública ela tem que olhar mais para as comunidades e ver o que pode ser feito lá para melhorar a qualidade de vida do povo. Você vai em muitas delas, não tem, por exemplo, um posto de saúde ou uma equipe de prontidão ali para socorrer as pessoas, então as comunidades precisam ter projetos que tenha isso incluso, né? A questão de ter no caso, se não for um posto, mas tem que ter um pessoal preparado, tem que ter tudo para funcionar para que esse episódio de ontem com o Jair não aconteça de novo com outras pessoas. É muito triste o que aconteceu, mas é isso, a gente realmente vê que falta investimento nas comunidades tradicionais, em todos os setores, não só da saúde, mas tem também na questão de esportes e enfim. É um fenômeno histórico, assim, né? Na verdade, eu acho que às vezes a comunidade tradicional é vista pela quantidade de pessoas. Então, não pode ter essa visão, né? Assim, você não pode imaginar quantas pessoas tem naquela comunidade e tentar ver uma estrutura similar ao restante do município. Porque, na verdade, tem uma situação de isolamento, entre aspas, né, de distância, e tem uma situação de que aquelas comunidades tradicionais são o coração da sociedade de Ilhabela, né? É aí que se formou a comunidade, né? Se pensar que por aqui passaram indígenas há 3.000 anos, desapareceram, vieram aldeias de outros grupos, desapareceram, chegaram os colonizadores e se desenvolveu aqui no litoral um tipo de cultura que mesclou o português, o indígena e posteriormente o escravo africano. Então, essa cultura caiçara, ela é o coração da nossa comunidade em Ilhabela e das demais aqui do litoral, entre o Espírito Santo e o Paraná, e tem que ser encarada como assim, também um patrimônio da cidade, né? Você tem que destinar uma atenção especial, porque aquelas pessoas estão numa situação de fragilidade pelo seu isolamento, pela sua condição financeira, né? Pela condição social.
e elas têm que receber um apoio que é necessário e é urgente, assim, né? Porque quando acontece alguma coisa, ou eles resolvem entre si, ou o Estado, o município, no caso, está presente para dar uma assistência. Então, assim, é mais importante até a gente dar uma assistência para esse tipo de comunidade do que outras que têm outros recursos. Porque ali eles não têm, eles estão... É nossa obrigação, né? A obrigação do município, do Estado, ajudar aqueles que estão numa dificuldade e que têm menos condições de encontrar soluções, principalmente num caso como esse, que é uma condição de vida ou morte, né? Então, assim, tem que ter uma estrutura, mesmo que sejam poucas pessoas. Porque ali, por exemplo, quando você pensa em saneamento, tudo bem, saneamento em Ilhabela, a gente vai caminhando e agora tem investimento, mas se chegar nas comunidades tradicionais, né? Nós teve uma empresa particular, Sagativa, né, que uma vez fez um projeto para Búzios, Vitória, Praia Mansa, né? Então, tem que ter, independente da quantidade de pessoas, porque se você for pensar só nos votos ou só na quantidade de pessoas, aí essa comunidade fica desassistida e a gente vai perder aquilo que a gente tem mais precioso, a nossa história, a nossa cultura, né? Então, tem que se cuidar sempre. Tá aí a dica, né? Que eu falo, a gente está em período pré-eleitoral, que os pré-candidatos e em seguida candidatos, eles se atentem a isso, para que a gente consiga mudar essa realidade que não está agradando a ninguém, somente aqueles que moram lá. Bom, finalizando o nosso programa aqui, o Fred Murad desconhecia o Edson ontem em uma palestra ao vivo. Fiquei muito feliz em saber que existem pessoas lutando pelo valor histórico de Ilhabela. Parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho. Obrigado. E assim como o recado do Fred encerra aqui a participação dos nossos amigos ouvintes, agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Vamos marcar outro dia e deixo para vocês as suas considerações finais, começando com você, meu amigo Ed. E eu também não posso deixar de expressar aqui o quanto eu gosto de você, o quanto eu respeito você. Teu trabalho, a Ivone também, nossa, adora você, sempre fala de você também, que você é um exemplo, acho que a palavra é essa, você é um exemplo de um caiçara que chegou da Praia Vermelha, venceu aqui do outro lado da ilha e principalmente venceu resgatando, né, a nossa história. Parabéns, viu, Ed? Obrigado. Eu sempre falo com a minha equipe que é uma responsabilidade muito grande essa, da gente estar trabalhando com histórias, porque a gente mexe com histórias de outras pessoas. Mas eu falo assim, eu sempre me sinto honrado em poder estar trazendo de volta todas aquelas pessoas que antes da gente estar aqui já estavam batalhando e que fizeram muita coisa pela ilha, né? Então hoje estar à frente desse trabalho de cultura, de história, eu acho muito bacana. Às vezes eu fico um pouco nervoso porque eu acho que eu não vou dar conta do recado, eu acho que... Mas a gente vai, mesmo gaguejando, eu já falei, a gente tem que fazer, a gente faz palestras, que nem ontem eu estava super nervoso na live, porque eu nunca tinha feito formato live, onde foi a minha primeira, e tipo, acho que eu gaguejei mais, mas o pessoal conseguiu extrair algumas coisas de lá. Mas é isso, eu agradeço muito a todas as pessoas que apoiam a gente, o nosso trabalho, eu agradeço a você pelo espaço aqui na rádio. Desculpa ter demorado tanto para vir. Prazer enorme. Mas é isso, e pedir mais uma vez, deixar, né, esse recado de que a gente, de novo, estamos voltando agora, estamos chegando em setembro, aniversário de Ilhabela, são 215 anos de história, e isso é muito importante, principalmente na questão que a gente falou aqui hoje da Igreja Matriz da Vila, que precisa ser um pouco mais assistida com relação a restauros e tal. Eu costumo sempre falar isso, de que antes de existir uma Câmara Municipal, que ela veio em 1805, antes de existir a cadeia, que foi em 1914, antes de existir a Prefeitura Municipal, que foi em 1930, já existia a igreja. Então, a igreja que cuidava da paz, a igreja que mantinha a organização, a igreja que alimentava o seu povo, a igreja que vestia o seu povo. Eu acho que é muito injusto da gente olhar para a igreja hoje e falar não ter como ajudar. Então, a gente tem que ajudar, porque se não fosse a igreja em si, agora em setembro a gente não estaria nem comemorando 215 anos, porque a Ilhabela só se tornou Ilhabela porque era preciso ter a igreja. Então, é isso, agradeço a todos e deixo o nosso contato também, quando alguém precisar, a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. Muito obrigado. Dá o telefone de contato? Assim, é 99103-4998 no WhatsApp,
pode acessar o portal que a gente está criando na internet, que é o portal culturailhabela.com.br. A gente vai colocar ali todas as pesquisas que a gente está fazendo para que se torne na web um canal de entretenimento sobre Ilhabela. E o e-mail, imsilhabela@gmail.com. A gente vai estar respondendo a todos que precisarem de ajuda, de acervos, de fotos, e que a gente puder contribuir, pode contar com a gente. Parabéns. Obrigado. Plácido, prazer enorme ter você aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço enormemente essa oportunidade que você deu, né? Agradeço a Ivone, a rádio, né? E agradeço também a Isméria, a secretária, que foi quem me trouxe novamente aqui para Ilhabela, né? Então sou muito grato e por todo o apoio que ela tem dado em toda a demanda de serviço que a gente tem, né? Agradeço muito ao Edson aqui, porque o Edson, além de um exemplo, é um acervo vivo, né? Verdade. Então, sempre quando aparece alguma coisa nova, e toda semana aparece uma coisa nova, a gente já recorre ao Edson, porque ele sempre tem uma informação a contribuir, a acrescentar, né? Então, isso é importante. E quero agradecer também ao meu colega Arthur, né, que dentro dessa linha de valorizar quem é da cidade, né? O Arthur já trabalhava comigo no projeto arqueológico de Ilhabela, né? O Arthur Carlos de Freitas, que está aqui. Obrigado pela presença, Arthur. E inclusive quando o projeto acabou, né, foi interrompido em 2006, eu levei o Arthur para trabalhar comigo na minha empresa e a gente viajou. O Arthur viajou, passou quantos anos comigo? 10 anos fazendo pesquisa arqueológica comigo. Ele é aqui de Ilhabela, assim como outras pessoas, aqui o Daniel, né, o próprio Marcos, que eu acabei levando para pesquisas arqueológicas em outros lugares, para me acompanhar, porque eram profissionais e pessoas que eu valorizo, que aprenderam bastante, né, e que contribuíram muito, né. Agradeço também a Juliar, né, a colaboração dele junto ao IMS. E só fazendo um resumo aqui rápido, né, que pode ficar para a próxima, falar que nós estamos desenvolvendo vários projetos, né? Então, estamos desenvolvendo inventários do patrimônio aqui em Ilhabela, né? Então, inventário do patrimônio edificado e ambiental, né? Nós estamos registrando e levantando informações sobre cada bem que tem valor histórico e que tem um potencial para preservação, né? Ele está fazendo em conjunto, né? Eu e o Edson. Estamos fazendo inventário do patrimônio imaterial e das embarcações tradicionais, né? E tem vários projetos, vários estudos em andamento, né, da questão da Casa da Esperança, né, que é super importante. É outro patrimônio que está meio escondido ali no Perequê, né, não sei se você já viu ali. A Casa da Esperança, né, foi uma casa de pau a pique, né, de taipa de mão, que depois foi ampliada. E ela teve 26 filhos, né? Era Esperança, então tinha que ser uma casa maior. E o que ocorreu é que a casa ela ficou preservada, né? E depois acabaram fazendo uma lanchonete em frente, uma loja do lado, e a casa desapareceu ali, mas ela está lá, né? Foi até vendida há pouco tempo. Enfim, tem vários pontos na cidade que estão escondidos, né? Nós temos, por exemplo, ali no campo da aviação, uma casa do projeto de Niemeyer, de Oscar Niemeyer, com jardim de Burle Marx, né? É uma arquitetura moderna, é outro tipo de arquitetura. Então, enfim, nós temos vários patrimônios aí meio escondidos, né, que estamos resgatando, né, e que a cidade tem que preservar e valorizar, né. Então, assim, eu agradeço muito aí essa oportunidade que você deu, né, e em outra oportunidade a gente fala um pouco mais das pesquisas. Né? Vamos marcar. Prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Viu, Giliardi? Realmente o trabalho que vocês fazem é fantástico e sem dúvida, a gente poder dar essa pequena contribuição de poder estar divulgando o que vocês fazem, para mim é um prazer enorme. Obrigado. Muito obrigado a todos. Eu volto segunda-feira com mais um programa Papo Reto. Valeu, gente. Até lá.